Conta pra gente como que era a sua vida antes de você chegar aqui no centro de ajuda. A minha vida estava completamente destruída. Na minha infância, eu fui abusada sexualmente e dentro de mim havia um vazio, uma tristeza muito grande por achar que nunca poderia ser feliz. Até isso era ameaçada de morte. Eu, na minha adolescência, comecei a investir na minha vida sentimental, até ao ponto de chegar a traída, não é? Aí eu achava que nunca iria ser feliz na minha vida sentimental, era um fracasso. O meu relacionamento com os meus pais, com a minha família, era uma desunião total, um inferno em casa. Não sabia lidar com os meus pais, eu era muito rebelde, mentirosa. E por haver esta tristeza, este ambiente familiar, eu acabava por me envolver nas drogas, nas festas, com rapazes. Eu acabo por ser influenciada e não haver em mim uma visão do meu futuro, um investimento em mim mesma, no meu estudo. Eu estava a estudar na faculdade, tudo dava errado, tudo era amarrado. Eu não era nem capaz de pagar os meus estudos, meus pais não tinham condição e ao ponto de eu, com tantos traumas, tanta tristeza, mágoa do passado, a situação que eu estava a viver, eu cheguei ao ponto de chegar o suicídio. Eu já tinha tentado várias vezes, mas eu achava que essa era a solução de eu solucionar a minha vida. Foi assim, desta maneira. Como você fez para mudar essa situação que você chegou e aonde entra o sacrifício para o Deus vivo? Eu comecei a olhar para onde eu estava a colocar a minha força, a minha vida. Eu colocava em coisas erradas, aí o sacrifício, o centro de ajuda, fez com que eu pensasse onde eu poderia colocar a minha força, colocar a minha vida e haver uma transformação. E foi dessa forma que eu comecei a investir no altar. Comecei a colocar o meu eu, os vícios, as drogas, os medos, as ansiedades, a preocupação com o meu futuro. Eu comecei a colocar isso no altar. E com isto eu pensei, se eu tenho gerado do meu suor para aquilo que é mau, para aquilo que é ruim, eu posso gerar do meu suor para aquilo que é uma felicidade interior. E foi dessa forma que eu vi o altar. Eu investi eu coloquei, por exemplo, nessa altura, eu sacrifiquei um ordenado que eu tinha gerado nas férias de verão. Eu jurei coisas materiais minhas que tinham valor material e físico, sentimental, e eu fui também negando o meu eu, negando manias, hábitos, costumes que eu tinha. Foi isso que eu sacrifiquei no altar. Quando você colocou sua força no altar, você aprendeu que a mesma força que você colocava nas drogas, quer dizer, naqueles traumas, no seu eu, você colocou no altar, você investiu no altar. O que aconteceu depois de tudo isso? Depois que você sacrificou tanto espiritualmente, fisicamente, mas também materialmente, hoje você colocou o seu ordenado, como você bem mencionou. O que aconteceu na sua vida logo após isso? Logo após isso, houve uma transformação muito grande dentro de mim. Eu passei a ter uma mansidão, uma paz, uma alegria, uma certeza do meu próprio futuro. Os meus olhos abriram-se, eu passei a investir em mim mesma. O meu relacionamento com os meus familiares já é outro, completamente diferente. Eu sei lidar com eles, sei ouvi-los. Na minha vida sentimental não existe aquela ansiedade, aquela preocupação. Eu tive visão sobre a minha vida financeira ao ponto de eu ter o meu próprio negócio. Com a minha família, minha vida sentimental e nível interior, espiritual, tudo é diferente, um novo caráter, uma nova personalidade e é tudo novo e tudo começou a dar certo. A partir do momento em que eu sacrifiquei no altar, a minha vida começou a avançar, estava amarrada, ela começou a avançar. E estas pessoas que nos assistem agora, Liliana, estão a passar por problemas, talvez jovens como você que sofreu já desde a sua infância, qual é o conselho que você dá a ela? É ir para o altar, é entregar toda a sua vida sem medo, porque o mundo traz medos e esses medos não são solucionáveis. O altar não traz medo, traz uma certeza, traz uma convicção de que a nossa vida pode ser totalmente transformada. Quando o nosso interior é mudado, é transformado, toda a nossa vida ela começa a ser transformada também. Parabéns!